A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Vamos para o 18º dia, né? Olha, só falta... Falta acho que 7 agora, né? 7 dias? 7 dias para a finalização da campanha, né? Que tá uma bênção, graças a Deus. E vamos trazer uma palavrinha aí, né? Deixa eu... o irmão Edson já chegou. Paz do Senhor Jesus, irmão Edson. Glórias a ti, Senhor. E outra. E outra. E outra. Glória a Satanás, ele não abençoa as pessoas, ele destrói. É. Uma falsa esperança. Essa bênção dele é para destruir, na verdade, né? Essa live tá edificando, né, muitas Glórias, vidas. pois, a Deus. Edificando tá edificando muitas vidas, né? Por isso que ele fala assim em Cantares, né? Filhos de Jerusalém, Vou colocar em Eclesiastes. não desperte o amor até que eu queira. Ele fala também em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala assim, se eu bendizo, eu dou graça e sou maldizer, ele fala que é maldizer no amém, alguma coisa assim. Ele fala, Paulo... Glória a Deus. Pai, Senhor Jesus, irmão Mateus. Nunca essa pessoa do sul apareceu o apóstolo Paulo. Jamais essa pessoa apareceu o apóstolo Paulo, o cara do sul. Jamais. Uhum. O apóstolo Paulo, ele disse assim na palavra de 1 Coríntios 10, ele fala assim, eu vou ser julgado pela consciência do outro, né? Se o irmão que está falando uma coisa, eu vou ser julgado por isso, ele fala que, tipo, ele está falando para mim, está querendo dizer o quê? Eu acho que não. A pessoa fala aquilo que ela quer. Exatamente. Se ela falar o que ela quer sem discernimento, quem que vai perder a salvação? É a pessoa, se ela não se arrepender. Ainda mais se blasfemar, que é pior ainda. Cuidado. Aqui, achei. Glória a Deus. Eclesiastes 12. Aí você lembrou, né? Mas vem João também. Sim, mas eu vou falar isso primeiro. João. Glórias, pois, a Deus. Mas depois você fala de João, que eu leio lá também. João 7. Glórias, pois, a Deus. Boa noite, Antônio. João 10. A paz do Senhor Jesus, leio também. Eu sou de Araraquara. E você? O irmão Matheus já tá aqui já também. Ele tá em silêncio, por causa que o irmão dele provavelmente já tá dormindo. Eclesiastes 12. O título é Todo dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Amém? Eu vou começar no versículo 10, porque dá uma explicação legal um pouco antes do versículo que a gente vai pautar. E falar assim, rapidinho que você consegue falar assim, ó. E falar assim, por quê? Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Isso daqui fala em Salmos, se não estiver enganado. Fala. Fala em Salmos 24. Salmos e Deuteronômio. Você vê, o apóstolo né, estava embasado em cima daquilo que estava no Velho Testamento e trouxe para o Novo. Aí fala assim, a terra é do Senhor e toda a plenitude, né? Ele fala, se alguém dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência, mas se alguém vós disser isto, foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Glória a Deus. E também entra na palavra do semeador. Aham. Digo, porém,
Por que entra na bola de semeadura? Se a Bíblia diz assim que nós somos uma boa terra e para quando cair a boa semente vai dar 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Antes disso aí começa a falar que está com os pedregais, está no meio do caminho, vê a ave, né? A ave, né? Vamos dizer assim que é uma ave de rapina. Uma ave de rapina quer dizer que é coisa dos Belial. Mas por que você está falando isso? Porque a Bíblia diz assim que quando Jesus ele explica mais para frente, ele me explica a parábola, aí né, Jesus ele vai explicar as parábolas, né, para eles, né, e tal. Aí ele vai falar assim, ó, no caminho jogou no meio do meio do caminho veio a ave, ele dá um exemplo da ave que é o inimigo que bate, né, e tenta roubar e tirar e coisar. Aí um lá diz assim que um recebe por um bom tempo, recebe a palavra por um bom tempo, se alegra, mas depois volta para as coisas erradas. Não aguenta, não tem alicerce. Não tem profundidade, não tem raiz. Isso, não tem profundidade. A pessoa não tem profundidade e as pessoas não têm profundidade e nem raiz, né, na rocha, né, para crescer uma árvore forte e dar muitos frutos. Aí tal. Aí ele fala também que outros caem nos pedregais e tal, não acham lugar para dar frutos, para ter muitos frutos, né, para crescer dar muitos frutos. E depois ele fala sobre que cai nos espinhos, sufoca. Sim. A pessoa é sufocada por causa das perseguições, das perseguições, tanto das coisas do mundo, ou nas provações, ou por causa das coisas nocivas, ou as coisas ou dinheiro, ou as glórias do mundo, né? Isso. Que o diabo ofereceu para Jesus, as né? Glórias. Veio essa passagem que me colocar, ainda bem lembrado, tem que colocar Mateus 4. Veio para colocar naquele negócio das profecias dos reformas. Mas se for Mateus 4, nós tinha mais um. Depois eu vejo, mas ainda bem que lembro do Mateus 4. Então, Mateus 4 fala isso, já falou, né? Que o inimigo tenta oferecer para Jesus, né? Os reinos da terra, do mundo. Da terra, as nações do mundo. Ele fala, apartai de mim, né? Ele fala, Satanás, porque você adorarás ao Senhor teu Deus, né? Que fala, né? Jesus fala, né? Então, minha cabeça está doendo. Né? Aí ele diz, né? Amém, caiu por terra. Então, aí ele diz que cai, sufoca por causa das provações do mundo, ou provações normal, ou os dinheiro do mundo, as riquezas do mundo, aí faz o fruto ficar infrutífero. Porque a pessoa está pegada. Não dá fruto com perfeição. Ela está pegada. Aí o outro fala que a pessoa dá fruto com perfeição, por quê? Porque ela esperou ser um com o Senhor. Dá frutos com perfeição, porque ela foi um, né, com o Senhor Jesus. Dá frutos com perfeição, porque ela foi um com o Senhor, né, Jesus, né? Então, é isso que eu queria estar falando, né? Ajudando essa de idolatria. Minha cabeça de novo. Eu não idolatro gente da mídia. Esse povo não se toca, né? Acabou já? Aí fala assim, né? Eu falei. Ele fala, digo, porém, a consciência não é tua, mas do outro. Pois por que há da minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? Quer dizer o quê? Se a pessoa está andando na liberdade cristã corretamente, a outra está fazendo cagada, né? Cagada e faz algo de errado, depois quer incriminar o irmão pelo aquilo que ela fez de errado, só porque o irmão estava junto na hora, ou um casal, por exemplo, a mulher fez errada e o marido não fez nada de errado, ou a noiva fez errado e o futuro marido dela, que era o noivo, não fez nada de errado, ele apartou dela porque ela fez errada, ele não tem que ser julgado, quem tem que ser julgado é a pessoa que fez errado. É isso que ele está querendo um exemplo. Então, outra pessoa, quando cai no pecado, se esconde atrás de mídia, atrás de rede social, porque ela está pegada nas coisas do mundo. Ela não quer deixar a luxúria para ter uma comunhão com o Salvador. Né? Aí ele fala assim, se eu colocar porque eu sou blasfemado naquilo que dou graças a Deus, porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, ele não faz para a glória. Pessoas que não fazem para a glória de Deus. Eles fazem para eles mesmos. Para eles
para eles mesmos. Eles dão um culto egocêntrico, né? Aí a gente Antropocêntrico. fala no versículo da baixo que ele busca os outros, não as coisas dele. Então, essas Uhum. pessoas buscam as coisas dele. Então, quando a pessoa é com Deus, o que eu quero dizer isso? Que essas pessoas que falam, essas pessoas de igreja mundana, de igreja moderna, outras igrejas também que falam que só prega, só vai pregar amor, eles não sabem o que é amor. Amor, vocês, primeiramente, você ser um com Deus. Amor, primeiramente, você ser um com Deus. É, Amém? E depois você vai saber amar o próximo, porque Deus é amor e é. justiça. Se você não ama Deus primeiro, você não vai, as pessoas não vão saber amar o próximo. Lógico que não, Se que o você, por amor vem exemplo, de Deus. se a pessoa fica no pecado diário e às vezes assim que Deus não se agrada do pecado, como que a pessoa pode dizer que ama a Deus e ama seu próximo? Não Isso não tem tem como. lógica, não tem como. É só isso que eu queria falar para o continuo. Ah, então vamos lá. O que eu vou falar vai entrar, lógico, nisso que você estava falando. Eles inventam um amor falso, eles têm invenções, isso. Sim. Distorções. Eclesiastes 12. Bom, eu já li o título, né? Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Aí ele vai falar assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Sabe por que Salomão falou dele? Porque ele se corrompeu por ser arrependeu. Porque ele Uhum. estudou tanto e nasceu na maçonaria. Fazer o Ele quê, né? estudou tanto e nasceu Ele outros estudou as negócios de religiões, por religiões. isso. Ele estudou as religiões, porque tudo que era para ele saber de Deus, Deus deu a sabedoria para ele, só que ele queria ter conhecimento das outras coisas, e aí foi onde ele se E se corrompeu. corrompeu por causa de mulher. Fazer o quê? E elas que traziam essa, como que fala? Essa, essa cultura pagã. Maquiagem, egípcio, Tudo, tudo negócio. tudo, até a Moloque, negócio de religião, essas coisas. Enfim, satanismo, é, satanismo, ocultismo. rolou um debate aí no grupo do WhatsApp sobre essas questões, né? Sobre aquilo que Deus estava usando a mão para falar, sobre amar a Deus, sobre a plenitude de Deus, sobre a pessoa ter conhecimento de Deus, a pessoa viver e caminhar com Deus, né? E antes de eu abrir a live, eu estava me alimentando, né? E eu fiquei pensando qual palavra será que vai ser. é, Eu sempre posto essa passagem de Sim, é verdade. também. O que Que é acontece? um respaldo que os hereges, teólogos, estou falando que todos os teólogos são Paz, Senhor hereges, Jesus, irmão Gustavo. mas a maioria dos teólogos são hereges. Não são todos. Qual você está falando que não é herege? Aqueles que usam mais a Bíblia do que a, a teologia. Aí eu não falo que esses são. Mas aqueles que só usam a teologia e não usam muito a Bíblia, ou pega a teologia para distorcer a Bíblia, esses são hereges. Então, o que acontece, irmãos, nessa questão aqui que a gente vai ler, que vai entrar nisso? Pode deixar, irmão, a gente vai trazer a palavra e depois entraremos no Ora período também. de Que é oração. o Que, de irmão? joelho também tem que orar também. Medindo oração pros outros, não. Esse irmão Mateus é uma benção. Glória a Deus. Nós vamos trazer a palavra e vamos entrar depois na oração, amém? Glória a Deus. Paz, Senhor Jesus, irmã Gabi. Então tá. A gente leu aqui do versículo 10 ao versículo 13. É o 13 que vai, né? Ele tá falando aqui que o pregador ele procurou achar palavras agradáveis, né?
que acontece? O pessoal hoje aí da teologia, né, que tinha rolado um debate aí num grupo, que eu faço parte, rolou um debate aí por causa de revelação, né, conhecimento, entendimento, e aquilo que é revelação bíblica, aquilo que já está na Bíblia, Deus dá o entendimento, mas a pessoa tem que buscar, né? A Bíblia fala que Deus ele não vai dar isso daí para qualquer um, né? Então, o que acontece em questão a isso? Quando fala aqui que o pregador ele achou palavras agradáveis, geralmente os pregadores, irmãos, de teologia, eles querem agradar E a palavra diz. agradar as pessoas. E aqui ele está falando, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Ou seja, ele procurou palavras E a palavra agradáveis. diz. Só que o escrito é retidão e palavras de verdade, né? Isso é pra mim, Jéssica. É quieto. Não entendi, irmão. Eu falei pra ele parar de ficar medindo oração, ele tem que orar. Aí tá falando pra ele que eu tô forte. Não, irmãos, a gente sempre ora, né? Mas só que cada um tem que ter o seu período de oração também pessoal, entendeu? Não sei, eu acredito que foi isso que você quis dizer para ele. A gente vai orar para ele normal, como sempre, porém ele também tem que continuar buscando, em nome de Jesus, né? Porque a gente também tem que batalhar e lutar por nós mesmos. Amém? Então, o que acontece? Ele vai falar que as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Ou seja, aqui no versículo 11, ele já está falando, eu já passei muito por isso, né? Que as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. Ou seja, a pessoa que é sábia, ela sabe. Eu vou usar uma palavra clara aí, vamos dizer um ditado popular. A pessoa que ela é sábia, quando ela vai pregar, tá falando assim que é como pregos fixos, né? Ela sabe bater colocado. Você entendeu? A pessoa que ela é sábia, ela vai falar com certeza. Ela não vai ficar rodeando no assunto, fazer a pessoa esquecer o assunto no qual sempre tem que ser falado dos dois lados da moeda. Aí a pessoa vai entrar em outro assunto, o outro assunto vai ser esquecido. Aí a pessoa vai achar que aquela pessoa ali que fica rodeando e troca de assunto toda hora, ela é sábia, né? A Bíblia Não é fala. assim. Não é assim, entendeu? Porque aqui ele já está falando, as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres. Por isso que Jesus, quando ele falou para o apóstolo Paulo, antes dele ser apóstolo Paulo, ele falou: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Por quê? Porque a palavra de Jesus, ele além dele ser o verbo, né? Ele foi estabelecido ali como além do seu fundamento, o alicerce, ele é tudo, né? Então não adianta a pessoa querer bater contra isso porque tá fixado, ele é a rocha. Entendeu? Já tá E a falando palavra aqui diz. já. Que, irmão? Não sei qual o capítulo, não sei qual o título que fala aqui. Muito estudo, enfado da carne. É esse aqui, é esse capítulo. Eu li o versículo 12. Então, o que acontece? Aí ele está falando aqui, ó, dos sábios. Então, como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Ou seja, se foi dada pelo único pastor, porque aquele é um pastor de P maiúsculo, a gente sabe que é Jesus. No caso, ele é o pastor supremo, né? Ele escalou outras pessoas e chamou para pastores também, né? Para apóstolos primeiro, né? Depois a gente sabe que é profetas, doutores, missionários, evangelistas, e depois a gente sabe que é pastores, né? Então, o que acontece? Tá falando assim, que é ele, ó, que nos foram dadas pelo único. Ou seja, se foi um só que deu a palavra, por que as pessoas distorcem tanto? Cada um vive de um jeito, cada um fala uma coisa, né? Que nem Deus usou meu irmão para falar pro rapaz que ele estava com demônio. Entendeu? Porque ele estava distorcendo uma revelação bíblica, a qual Deus deu para duas pessoas muito distintas, Daniel e João. Porém, o Deus continua sendo o mesmo. A Bíblia está falando assim que é o único pastor que tem dado.
Ele falou assim, ó, fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados, ou seja, foi dado para estar fixo ali, né, em aguilhões, com aguilhões. Você falou que eles são culturas diferentes. Sim, falou que eles Porque eram, o cara pode, escolhe, o cara fica na exclusiva. sim, Eu exatamente. acredito, a minha revelação que Daniel teve e João teve, Apocalipse. Tem que ligar A as paz duas. do Senhor Jesus, irmão Wilson Araújo, seja bem-vindo. Aí Deus usou meu irmão para E falar não, em ó, e 2 ou não 3 só foi áudios ali. Daniel, não foi só Daniel. Em Amós também tem É pastor que verdade. fala do final do tempo. Em Amós fala. Em Sanfonias também fala. Joel. Em Miqueias fala. Em Joel 3 fala o Vale da Decisão, que é o Armagedon de Apocalipse Exatamente. 16. Gog e Magog. Esses caras não. Gog e Magog, Ezequiel 38 também é o final, é o Armagedon. Então, ele já está falando aqui, ó, que foi dado por Jesus, né? Foi dado por Jesus. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres. Sim, fala das congregações que nos foram dadas pelo único pastor, que é Jesus. Então, a palavra ela é uma só, irmão. A fé é uma só. Você entende? É, que nem meu irmão falou agora, Efésios 4. É um só batismo, uma só fé, um só parecer em Cristo Jesus. Então, se você anda diferente do verdadeiro parecer que o irmão em Cristo verdadeiramente é cristão, né? O que acontece? Você não está seguindo, que nem Deus estava usando meu irmão para falar antes de começar a live, que tem pessoas que idolatram outros pastores por aí, só que às vezes o cara está sendo servo de Deus, mas ele não está sendo semelhança de Cristo, como se deve ser, entendeu? Não vive essa doutrina que é bíblica. Aí fica, né, de prega uma coisinha aqui, prega uma coisinha ali, mas não prega tudo como tem que pregar, não vive como tem que viver, né? Então não adianta, entendeu? Não adianta. Aqui já está sendo falado que foi Jesus que deu, né? O único pastor, então ele é o primeiro pastor. Depois eu vou falar o versículo de novo que eu já tinha lido, que o irmão Mateus até citou aqui. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. No versículo 13 ele fala que de tudo o que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ele não está falando que você tem que ficar estudando, ele está falando assim, ó, que o muito estudar é enfado da carne, né? A pessoa, ela fica lógica. As pessoas, por que vocês acham que a pessoa que estuda biologia, isso é tudo dado por Deus, viu? Biologia, ciência, todas essas matérias aí que o pessoal estuda, vive e faz as experiências aí pela natureza fora, não sei o que, de biologia marítima, sei lá como que fala, biologia quântica, essas coisas aí. Não adianta a pessoa estudar isso, sendo que essas matérias onde a pessoa estuda e se forma é para a glória de Deus. Porque a biologia e a ciência, elas provam o que o ser humano ele foi feito por Deus. A filosofia prova que o ser humano foi feito por Deus. Mas por que eles distorceram? Para ir contra Deus. Eles ficaram com a mente cauterizada. Entendeu? Moisés estudou. Moisés estudou a cultura dos egípcios. Falar que ele era poderoso em obras e palavras, mas egípcias. Amém. Elias estudou? Não. Elias foi muito usado também. Foi. E Pedro, que era analfabeto? Também, o apóstolo Paulo também foi usado. Mas o que eu quero dizer? Que ele estudou guiado por Deus. Sim. Moisés. Não foi porque ele quis. Até porque, quando ele estava no Egito, ele já vivia ali como egípcio, ele aprendeu muitas coisas da sabedoria egípcia e sabia muito da ciência dali. E era necessário. Por quê? Porque quando Deus converteu ele, Deus mostrou a ciência verdadeira para Moisés. Que quebrava tudo aquele negócio, aqueles magos, aquele povo que tentava imitar lá o agir de Deus e o poder de Deus, se ferraram, porque o poder de Deus está acima. A Bíblia já está mostrando ali. Né? Porque tinha os magos, astrólogos, tinha um monte de gente ali que mexia com ciência. Que nem Deus usou meu irmão para falar agora de Moisés. Só que aí, o que aconteceu? Quando ele conheceu a vontade de Deus, ele viu o que Deus podia fazer, Moisés voltou atrás? Moisés não voltou atrás, e Moisés sabia que tudo aquilo ali era humano, né? E não provinha de Deus, provinha ali negócio de deuses, negócio de não sei o quê. Eles podiam estudar o que fosse. Deus sempre quebrou todas as teses deles e até mesmo coisas que eles tentaram imitar a Deus,
né? Fazendo ali com a magia deles ali. Porque, na verdade, eles tentaram imitar, mas não foi igual a Deus. Ele só fez a água virar vermelha, porque, na verdade, a água deles não virou sangue, só ficou vermelha. Porque eles colocaram os ingredientinhos deles lá para querer dizer que eles podiam fazer isso também. Só que Deus fazia isso sem nenhum elemento da terra, elemento do ar, elemento de qualquer coisa que seja da natureza. Eles precisavam misturar magia, misturar um monte dos pozinhos deles lá, misturar as coisas da natureza. Deus não. Deus ele só falava para Moisés colocar o cajado ali e acontecia. Ele orava, acontecia. Então, é bem diferente. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, o Rami, o que estava sendo falado, né? Em questão a isso, que nós podemos dizer em questão a isso. Moisés não. Aqui Salomão falando, ele está falando que tudo aquilo que está encoberto há de ser revelado, né? E a Bíblia fala isso no Novo Testamento também, irmãos. Não é só no Velho, né? Deus ele está dando aqui relatos, entendeu? Ele fala que ele vai trazer a juízo. Então não adianta a pessoa querer ficar atrás de teologia, disso e daquilo, porque é Deus que dá a revelação, é Deus que traz a verdade. A Bíblia fala que a lei veio por Moisés, mas só que a graça, como que é? A graça A graça é verdade através de Jesus Cristo. E o que falou aqui no versículo 11? Que quem dá para o que foi dado para a gente sobre as palavras que eram pregadas bem fixas, né, pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor de P maiúsculo. A gente sabe que está falando de Jesus aqui. Entendeu? Então, Salomão ele reconheceu que aquilo que ele fez foi errado. Ele voltou, então, ao primeiro amor e começou a falar o lado que ele viveu ali, corrompido pela sabedoria de estudos humanos e de coisas pagãs, né? Porque, querendo ou não, a teologia, irmão, ela não estuda só as coisas da Bíblia, não, tá? Porque tem gente que, na verdade, usa a teologia para estudar revelações, entendimento e traduções e todas essas coisas assim. Mas, na verdade, a teologia é somente para usar para as coisas básicas. A gente já falou isso aqui. Básicas, coisas básicas, em questão de tempo, hora, cidade, nomes, e nem assim é 100% confiável, né? Culturas e tal. Só que isso não quer dizer que se você for lá pesquisar sobre uma cultura, né? Isso não quer dizer que isso vai bater com o que está escrito na Bíblia. Porque teve pessoas que, mas os samaritanos eram pagãos, os samaritanos eram isso, adoravam mais de um Deus, mas só que a Bíblia fala que eles esperavam o Messias, e quando o Messias viesse, iria ensinar tudo para eles. Quando Jesus se deparou com a mulher samaritana, o que aconteceu? Ela se encontrou com ele ali, ele falou sobre a vida dela, ela foi falar do Messias para outras pessoas, para os homens samaritanos, e eles foram ouvir Jesus. Então, a teologia, ela não é 100%. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou colocar aí 20% de coisas que dá para se aproveitar da teologia em questão histórica. Não tem nada a ver com as coisas da Bíblia em questão de espírito, poder, revelação, virtude, nada. Isso não. Isso não, amém? Que mais aqui? Tem que ir lá ler João 7 ainda. Então, o que ele está falando? Que é Deus que vai trazer a juízo, o bem ou o mal. Vai ser revelado. Você entendeu? Então, não é a teologia, não é um livro, né? Tem coisas que você... Entendeu? Agora vamos lá em João 7. É rapidinho essa palavra, irmãos. É só para deixar bem esclarecido aí que o próprio Deus Aqueles que não for arrebatado. Quê? Fala para o seu irmão explicar para mim aqueles que não for arrebatado. Irmão, tá cortando sua voz? Tá repreendido. Você escutou? O que você falou, irmão, para falar o que do arrebatamento? É aqueles que ficar, se vai ter mais uma chance. Ah, sim, eu vou falar para ele falar. Só vou ler esse negócio de João 7 aqui, que é só essas duas passagens mesmo que eu ia ler, só para explicar assim, sabe, bem, né?
Ah, versículo 15, É, 14. o apóstolo, ele fala para Timóteo, né? O apóstolo Paulo fala para Timóteo para ele guardar, né? Se guardar, né? Ou guardar o bom depósito, são as palavras do bom depósito de Jesus, né? Ele fala. Uhum. E nossa, cara, esse povo não cansa de gastar de idolatria, velho, de pastores. Ai, Que gente, é muita chato, encheção de saco a velho. retaliação espiritual, viu? Nossa, muito chato esse Ainda mais povo, quando é cara. pessoas que ficam, Muito né? chato esse povo, sinceramente, esse povo muito chato. Então, aí, continuando, não consegue, vai tentar até morrer. Aí, aqui nem um exemplo, eu estava me revelando e a outra estava recebendo o certo e estava alimentando aqui. Porque o outro também estava recebendo lá. Direto, todo dia. Né? Aí eu fico só observando. Né? Aí fica no certo, não sei de onde ele disse. Aí fica no certo de outra cidade. Aí fica no certo de outro país. Aí fica no certo de Araquara. Aí fica no certo lá de cima, eles querendo distorcer o negócio de filho e casamento. Ali de cima, só falar isso. Ó. Ali de cima, ali, no outro bar. Lá Sim, lá tem aqui embaixo. o setor 3, vai o setor 2, com Indaiá, aí, Vale Verde aqui em cima. Vai falar isso. Né? Que mais? Que veio? Eles estão tentando jogar projeção astral e ilusão. Eles estão fazendo que nem aquela mulher do X-Men lá que faz aquele bagulho de ilusão. Né? Ilusionista. Sei. Tenta mudar a mente, tenta controlar a mente, distorcer, fazer confusão com a mente. Sim. Falei pra vocês daí na hora que tava Antes de começar o quarto. vídeo. Aí você tirou eu falei pra tia ali no quarto. Aí depois você tirou a palavra aqui também e já confirmou. E outras coisas também confirmou. Então, irmão, você falou o quê? Negócio de. É que eu vou falar, eu falei que depois que eu falasse a palavra você ia falar, né? Mas se for falar Então, agora, não, pode ir. Só ele queria para saber sobre repreender. arrebatamento. Eu vou É, falar agora então. Você quer falar? eu só ia ler o texto só. Tá, vai, fala. Tem uma comédia dando Assim que risada tá mudando aqui, carinha feia. mas glória a Deus. Deus é bom, tem uma comédia dando risada. Coisa do cão do inferno. Coisa do- Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabia estes letras, não as tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a Forte. vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Testar os espíritos, que tá falando. Testar os espíritos. É, exatamente. Tá É isso falando. que ele está falando.